Começa agora. Diálogos no Jardim das Oliveiras, com Alberto Almeida. Alô, amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, estamos chegando para mais um Diálogos no Jardim das Oliveiras. Alberto Almeida, bom dia. Bom dia, Damião. A alegria novamente de estarmos partilhando juntos nessa manhã ensolarada em Belém do Pará, em lockdown. Nossa, aí também está, assim, no estado de São Paulo também a gente está aí enfrentando esse desafio nesse momento. É aquilo, né, Alberto Almeida? Muitos doentes e os leitos não estão sendo suficientes para atender todas essas pessoas, né? É muito triste esse momento, mas é aquilo também. Você falou em lockdown, muita gente concorda, muita gente não concorda, hein, Alberto Almeida? É verdade. É verdade. Então vamos fazer algumas reflexões, abrindo espaço depois para as perguntas dos nossos internautas. Primeiro, a palavra lockdown. Eu acho que nós exageramos muito quando usamos a língua estrangeira em detrimento da nossa língua portuguesa. Lockdown poderia ter sido substituído por confinamento. É uma palavra mais que diz a mesma coisa e é portuguesa. E eu penso que, às vezes, nós tornamos a comunicação mais complicada, mais difícil. Em Belém já estamos no segundo lockdown e no primeiro tivemos essa grande confusão. As pessoas não sabiam o que significava lockdown e não tem obrigatoriedade de saber, já que é uma palavra inglesa, não de uso rotineiro, não consagrada mundialmente, não deveria, portanto, ser usada para comunicar com a massa, especialmente com a massa, que não tem acesso à cultura, à possibilidade de estudar línguas estrangeiras. Nós temos dificuldade de estudar a nossa língua e vamos, portanto, introduzindo termos que não comparecem no cotidiano da massa, que deve ficar confinada, segundo o chamamento das nossas autoridades sanitárias. O Brasil vive essa experiência, que é uma experiência muito delicada. Muitos estados estão vivendo essa condição que chama ao confinamento, mais do que um distanciamento radical, porque é ficar em casa e, portanto, se dividem opiniões e surge um dilema que é profundamente intrigante, porque a doença ela avança e vai fazendo as suas vítimas e, de algum modo, ela interfere na nossa plataforma pública de apoio aos enfermos e satura os organismos de suporte ao atendimento da saúde pública, levando a essa instância, que é uma instância de extrema limitação no campo de poder atender o ser humano que está doente. É perfeitamente compreensível que, quando o aparato de saúde está esgotado e, portanto, não tem possibilidades de o acolhimento aos enfermos, e especialmente aos enfermos que precisam de UTI, e mais especificamente aqueles que necessitam de aparelhagem específica para o fenômeno de uma intervenção de intubação, por exemplo, onde precisa se fazer uma ventilação mecânica, e esses instrumentos, esses aparelhos, eles são limitados. Quando se esgota esses limites, portanto, na ponta do atendimento mais complexo, que sai do atendimento de quarto, de enfermaria, para o atendimento de UTI, dentro da UTI para o atendimento intensivo, valendo-se desses instrumentos que são em número limitado, não só os leitos, mas também os instrumentos, nós ficamos encurralados, e é natural que as autoridades políticas, apoiadas na opinião daqueles que representam
o domínio da saúde, que são os profissionais da área da saúde, exponham essa saturação e a determinação do confinamento para que não se preencha espaços que não tem e não se faça filas de espera, seja para internamento, seja para uso de aparelhos que estão faltando, porque estão ocupados todos, seja para salvar o maior número de vidas que contaminadas naquele período de entrada não conseguirão penetrar e receber o atendimento no hospital, porque aqueles que deverão dar vazão, seja pela alta ou seja pela desencarnação, esse fluxo, como alguém que abre uma torneira e o ralo não dá conta de fazer fluir o conteúdo da pia, é natural que se a torneira estiver mais aberta, com maior quantidade de água do que o ralo pode dar vazão, essa pia enche e transborda. E é isso que estamos experimentando. O transbordamento em alguns estados, em alguns municípios, da falência do estado de saúde nesse suporte e transborda. E transbordar nesse sentido significa vidas humanas, significa desencarnações, significa dores inomináveis, não só porque a pessoa desencarna, mas porque às vezes desencarna num estado de profunda angústia por não ter recebido o atendimento digno. Então, esse processo ele é absolutamente compreensível. E a população ela precisa estar muito atenta para que a observação do lockdown, tecnicamente bem feita, não só como uma decisão política, mas como sendo uma decisão médico-política ou de saúde política, os profissionais da área de saúde que dão os elementos suficientes para que o gestor público possa definir, portanto, por uma intervenção dessa que propõe, portanto, o confinamento, é muito importante que nesse olhar a gente tenha um profundo respeito, uma profunda consideração dentro dessa normativa que representa as normas sanitárias vigentes por cada lugar, por cada profissional e por cada gestor público que assim faça essa definição e essa decisão que sempre é muito difícil e muito delicada, e ela é delicada exatamente porque ela demonstra o esgotamento das nossas possibilidades, e quando a gente esgota possibilidades, nós ficamos emparedados. Experimentamos um pouco isso em Manaus, de uma forma mais dramática, porque para além dos leitos, para além da UTI, para além dos aparelhos, nós precisávamos de cilindros de oxigênio, quer dizer, desencarnar com a ausência de um instrumento tão básico para a saúde que é oxigênio. Foi dramático, portanto, ver, perceber e participar da angústia daqueles que desencarnam afogados no seco, ou seja, de asfixia. Isso aconteceu em Manaus. O blackout em Manaus, considerando não só a retaguarda de leitos, mas, sobretudo, desse instrumento básico que a natureza nos dá graciosamente, que é o oxigênio, e que a engenharia humana aprendeu a poder selecioná-lo, a arquivá-lo, a comprimi-lo para disponibilizar aqueles que estão necessitando de uma cota de oxigênio maior através de toda uma tecnologia. Quando falta o oxigênio, que vem de graça da natureza, nós vamos perceber de que alguma coisa não vai bem, de que alguma coisa, do ponto de vista humano, deu errado. E eu acho que é aí que está o nó que inviabiliza essa aceitação mais pacífica ou mais paciente do que representa uma medida de confinamento definida por um gestor público apoiado na opinião técnica dos profissionais da área de saúde, que deveria ser inquestionável. Mas por que a gente rejeita? Por que a gente tem dificuldade? Por que a gente não aceita? Porque tem outras demandas que correm junto e que precisa ser considerada. Em realidade, o lockdown é uma consequência
última de uma administração de um problema. O problema da saúde, o problema da Covid, no nosso país especificamente, ao lado da pandemia, portanto, que é um problema mundial, mas no nosso país especificamente, nós vamos perceber que o confinamento, a decisão pelo confinamento, ela é uma última instância da fragilização, da deficiência, da forma como a gente administra a pandemia no nosso país. E aqui não é o objetivo nosso e não temos essa intenção de provocarmos questionamentos na busca de culpados, porque aqui não é o nosso objetivo, naturalmente. É apenas de fazer reflexões para nos ajudar a poder compreender mais ou menos essa movimentação e perceber onde é que a gente se situa, de que forma a gente pode se colocar nessa questão, de modo a podermos estar fazendo uma interação mais saudável, menos beligerante, mais crística também, enfim, poder fazer uma inserção de compreensão nesse processo que é coletivo, nacional e também é internacional, mas aquilo que nos diz respeito, e de como é que a gente pode participar disso de uma forma a nos ajudarmos uns aos outros. E esse é o objetivo dessa reflexão dessa manhã. Porque nós, se não cuidamos da saúde, se não cuidamos da esfera pública, das políticas públicas, nós invariavelmente haveremos de experimentar esses gargalos, esses estrangulamentos. Nosso país, nós estamos, portanto, vivendo uma experiência em que uma cepa nova do coronavírus, que se multiplicou a partir de Manaus e que se espalhou já pelo nosso país, e ela é muito mais virulenta, ela atinge uma faixa etária menor, ela tem um poder de infectabilidade maior, um poder patogênico mais intenso, ela é mais célere, ela é mais virulenta, ela é mais lesiva. Essa nova, que não é uma nova onda, é como se fosse uma primeira outra onda, já que é um vírus modificado, é um vírus que se alterou. Não é igual à primeira do ponto de vista do olhar da doença em si mesma, não é apenas mais um vírus que atinge os idosos, os vulneráveis. Essa está atingindo pessoas que não são vulneráveis, pessoas que não estão na faixa etária de risco, portanto, os idosos, pessoas que não têm comorbidade, elas estão alcançando em função dessa capacidade que o vírus tem, essa nova cepa, essa nova formatação chamada P1, que, estudada desde Manaus e que agora se espalhou pelo nosso país, ela tem deixado as autoridades médicas e as autoridades sanitárias e os pesquisadores profundamente perplexos diante dessa invasão, dessa outra onda, determinada, portanto, por uma variante do coronavírus, do SARS-2. É, portanto, nesse olhar que nós fomos tomados, por assim dizer, também, numa certa medida, de surpresa, porque a administração de um problema não sendo bem feito, ele se desdobra. Então, a mutação viral, ela se estabelece normalmente em a natureza, mas quando nós não conseguimos lidar adequadamente, esse processo também ele se torna mais célere e mais invasivo, tal qual está acontecendo conosco. É o mecanismo de sobrevivência da própria natureza dos vírus, que se multiplicam para tentar fazer valer a sua subsistência. Há uma ruptura nessa ecologia, seres humanos, vírus, seres humanos, micro-organismos. O Espiritismo nos ajuda a pensar isso, a olhar para isso de um lugar bem diferenciado, porque ele inclui a dimensão espiritual, portanto, o espírito, o seu perispírito conectado com o corpo, que o torna mais vulnerável ou menos vulnerável aos micro-organismos. Os micro-organismos, por si mesmos, eles não têm o poder soberano sobre o indivíduo. Eles variam a sua intervenção no indivíduo dependendo da sua suscetibilidade. E André Luiz traz isso muito bem, esse espírito, que quem seja o nome para as casas André Luiz, ele traz uma fala muito bonita, dizendo em 2 mensagens no livro Evolução em 2 Mundos, chamado Predisposição Mórbida e Invasão Microbiana, essas 2 páginas dão-nos uma dimensão profunda da patogenia das enfermidades orgânicas relacionada à patogenia espiritual. Ou seja, diz o espírito André Luiz
que os micro-organismos só nos invadem e só nos alcançam por conta da nossa suscetibilidade em nível moral, que energeticamente, na relação do perispírito com o corpo, ele nos torna mais acessíveis aos micro-organismos, determinando assim, portanto, uma certa falência ou deficiência no nosso processo imunológico, e aí a gente não modula adequadamente a nossa imunologia, ou reage deficientemente, imunodeficientemente, ou reage numa tempestade de defesa, na qual os nossos fatores de defesa, eles fazem uma movimentação também inadequada, exagerada, em relação aos micro-organismos, quaisquer que sejam eles. No caso, aqui citado, o vírus. Essa reação hipo ou hiper, ela se dá em função do desequilíbrio do espírito com seu perispírito na relação com os micro-organismos. Quando o indivíduo está bem posto, está bem colocado, energeticamente ele expressa isso através do seu prumo amoroso, da sua moral, da sua conduta, dos seus pensamentos, das suas emoções, que ele mantém equilibrada. Isso reflete energeticamente e ele modula essa reação saindo desses dois extremos, da deficiência na resposta ou do exagero de uma resposta, que ambos levam a processos disfuncionais no corpo. Então, eu estou dizendo isso para bem afirmar e bem alinhado com as doutrinas que vê o organismo como um todo, a acupuntura, a homeopatia, a medicina ayurvédica, dizem todas as mesmas coisas, elas se fundamentam, medicina chinesa, todo nesse mesmo olhar de que o organismo, ele estando bem equilibrado, a nossa relação externa com os micro-organismos ou com a natureza, ela se faz ecologicamente mais apreciável. Porém, se nós não conseguimos manter essa higiene interior, moral, não é higiene física, que também é importante, mas a nossa higiene moral, a nossa higiene psicológica, psicoespiritual, se nós não somos afeiçoados ao culto das virtudes, e se nós descambamos para desequilíbrios no campo da ética e da moralidade, corremos o risco de criarmos, como diz André Luiz, forças desequilibradas, resultado da culpa, ou resultado da nossa agressividade desmedida, do nosso ressentimento, vulnerabilizamos o nosso padrão perispiritual, o corpo espiritual. Na interação com o corpo, ele nos fragiliza. Naquelas áreas do corpo onde nós guardamos a encrenca, ali se manifesta a patologia mais intensamente. E, de uma forma genérica, nós respondemos aos micro-organismos de uma forma deficiente ou de uma forma exagerada. Essa é a visão que os espíritos nos trazem, a grosso modo, o espírito especificamente André Luiz, ajudando-nos a entender como é que essa relação, porque uns adoecem, outros não. Porque alguns têm uma defesa natural e outros respondem de uma forma assim estonteante, aloprada para mais ou para menos em relação, seja um vírus, seja uma bactéria, seja um fungo, é assim que se dá. Porém, nós precisamos considerar que nós estamos encarnados, estamos num mundo onde alguns outros elementos interferem para que a gente possa lidar com esses elementos externos de uma forma menos hostil ou menos adversa. E essa forma com que nós nos organizamos no mundo é que nos enseja, portanto, um padrão de interação que vai nos tornar mais vulneráveis ou menos vulneráveis a esses micro-organismos, já sabendo que a gente traz na intimidade uma acessibilidade ou não, uma higiene ou não, que pode nos favorecer a adoecer ou não adoecer. Então é bom considerar esse mecanismo interior, que é uma coisa, e a outra é a nossa relação de cuidados externos, da higiene, que André Luiz propõe também, da imprudência, que ele cita no livro a palavra imprudência. A imprudência nos leva, muitas vezes, a um adoecimento, por conta de uma atitude desconsiderada, por uma atitude que não é razoável. Então, é nesse olhar, é nesse sentido, que nós precisamos considerar a pandemia como um processo individual e coletivo ao mesmo tempo. E aí estão implicados desde a pessoa, singularmente falando, até os profissionais, os gestores públicos, os políticos,
que estão fazendo o gerenciamento dessa pandemia. E é nesse sentido que nós vamos perceber um gargalo que vem acontecendo ao longo do tempo. Quem é mais importante, é o vírus ou é a economia? Isso tem sido um diálogo entre os protagonistas nacionais do nosso país, de cada estado, do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais. É esse binômio, como se uma coisa fosse em exclusão da outra, porque todas as duas estamos trabalhando com a vida, os micro-organismos, a doença, nós estamos trabalhando com a vida. Quando estamos querendo alimentar uma pessoa, estamos trabalhando com a vida. Todos dois são vida. Mas como se equilibrar isso é que cabe um olhar mais ponderado. E eu quero retomar Kardec, nosso extraordinário codificador, quando em O Livro dos Espíritos, lá na questão 685, ele faz uma proposição que é uma proposição muito interessante, que eu gostaria de compartilhar com os amigos, e eu mesmo selecionei essa página. Eu não vou ler a questão por inteira, porque é uma questão, é um comentário que Allan Kardec faz quando trata da lei do trabalho. E ele faz esse comentário, que é um comentário muito lúcido, e é um comentário na questão 685 que é muito longo. E eu não vou ler, eu vou apenas sintetizar o que o codificador propõe quando ele faz menção às condições econômicas, quando do desemprego, elas podem levar os indivíduos que participam da sociedade e jogados na torrente dessa enxurrada de desequilíbrio econômico que pode acontecer, pode emergir dificuldades extremas se esses indivíduos não são educados. Então, numa síntese, nós poderíamos aqui alinhavar, eu peguei, e só para não ler a questão que é muito longa, o seu comentário, eu remeto vocês a fazerem a leitura, mas eu vou fazer só a síntese didática. O codificador diz, é importante educar, mas não é a educação dos livros, é a educação da instrução, não é a educação moral de periferia social, é a educação moral que incute hábitos, de que é muito importante, isso que André Luiz fala, desdobrando Kardec, Kardec coloca, é muito importante a educação moral de uma sociedade que esculpe hábitos, que modela caráter e que enseja ao indivíduo, portanto, ter uma postura a partir dessa educação centrada em princípios, valores que possam nos ajudar a manter um comportamento de ordem e de previdência, diz o codificador. E isso é o penhor do bem-estar e da segurança. Então, o encadeamento é exatamente esse. Se nós não temos um processo de formação moral adequado, nós não alinhavamos princípios, não conseguimos manter uma consciência de ordenação, de organização e de previdência, e corremos o risco de experimentar, portanto, as grandes calamidades que acontecem quando os indivíduos não têm emprego. É essa a observação de Allan Kardec. E aí surge o mal-estar e surge a insegurança. Então, é de bom tom que se possa dizer de que nós vivemos, as condições econômicas estão frágeis, e é necessário poder olhar para esse canto, mas é necessário olhar para a saúde. Então, o leito de Procuspo. Não sei se vocês conhecem, esse é um processo mitológico, permitam-me dizer. Em síntese, é o cidadão que está na floresta e quando ele pegava alguém, ele submetia a um leito, a pessoa tinha que se ajustar ao seu leito. O seu leito era a medida. Se a pessoa era muito grande, tinha que cortar as pernas. Se ela era muito pequena, tinha que esticar para ajustar-se ao leito de Procuspo. O leito de Procuspo é exatamente essa medida rígida que você não pode nem ser de mais, nem ser de menos. Aí você tenta espichar ou tenta cortar. Então, não dá para fazer assim. Nós precisamos olhar o leito de Procuspo e poder visualizar de que a gestão da saúde ela é muito mais abrangente do que só combater o vírus, de que esse é um assunto fundamental, todas as regras de higiene, todas as medidas dos profissionais que elegem medicações,
a vacina como um processo indispensável nesse processo de controle de uma pandemia e também, ao lado disso, o asseguramento daquilo que pode ser a sobrevivência, notadamente de uma população que está mais periférica, que é a maior população do Brasil, que não conhece o que é delivery, que não conhece o que é home office, que não sabe o que é fica em casa porque não tem nem casa. Eu trabalho no Jardim das Oliveiras, é um compartimento onde às vezes tem 8, 10 pessoas, é um compartimento que mal dá para deitarem, se forem deitar junto, tipo presídio, que não pode deitar tudo ao mesmo tempo, uns tem que ficar pendurado, as pessoas ir naquelas condições de miserabilidade total. É diferente de estar no ar-condicionado, de ter alimentação, você ter uma provisão. Esse é o público maior do nosso país, que vulnerabilizado nas suas necessidades, que não tem acesso às condições mínimas de sobrevivência, se fica muito tempo onerado na sua economia, no seu trabalho, corremos o risco, por falta de princípios, por falta de valores, a ocorrer um processo social dramático. Veja, eu não estou dizendo nem contra nem a favor, tudo é importante dentro do equilíbrio de prudência, de lucidez, aonde o lockdown, ou seja, o confinamento, ele cabe, ele está ajustado, mas já está ajustado como uma medida extrema de uma má gestão daquilo que poderia ser um melhor controle da pandemia, mas sem avaliar culpados. É apenas dizer que em cada instância nós precisamos ter lucidez para poder fazermos intervenções adequadas, tanto individual, grupal, como coletiva, enquanto aqueles homens que estão na gestão de um município, na gestão de uma cidadezinha, na gestão de um estado, de um país, enfim, todos precisamos considerar que tudo é importante. E de que, por exemplo, o Jardim das Oliveiras saiu logo que começou a pandemia, distribuindo cestas básicas, e não foi suficiente, teve que se distribuir de novo, por conta de que as pessoas não têm reserva, elas comem o dia e o amanhã não sabe como é que vai acontecer. Então, ficar sem a administração do trabalho, sem a possibilidade de trabalho, isso é lesivo tanto quanto é lesivo um vírus que mata em dias. Então, qual é o mais importante? Os dois são importantes. Então, essa exclusão, esse olhar maniqueísta de que uma coisa é contra a outra, ela nos atrapalha. E aí, quando chega no confinamento, nós não conseguimos lidar com o confinamento, que devemos lidar com ele. Temos que atender as autoridades públicas, ainda que elas possam ter falhado aqui e acolá, nessa gestão, por exemplo, mas não tem outra alternativa a não ser atender. Mas também não podemos achar que isso é o suficiente, porque isso que se segue no confinamento, o distanciamento social, que é necessário estabelecer numa gestão lúcida, técnica, para que as pessoas, mantendo o distanciamento social, não precisemos entrar novamente em confinamento. E não precisemos, portanto, deixar de abrir espaço para o trabalho, especialmente da população mais vulnerabilizada. Mas aí o que acontece? Acontece um fenômeno com o qual eu quero encerrar, desculpe se eu me alongo um pouco, é que os seres humanos, às vezes, para se defender das dores de um ano, eles saem para festas, para aglomerados absolutamente indesejáveis, incompreensíveis e insensatos. Você veja uma festa para pessoas de terceira idade, com 200 pessoas. Eu tive a oportunidade de ver, outro dia, a polícia chegando para desfazer uma festa de terceira idade, que é um grupo vulnerável. Então, as pessoas às vezes fazem esse movimento e muita gente se pergunta, mas por quê? Eu tenho algumas hipóteses e uma delas é que os seres humanos não só cansaram, às vezes cansam. A outra é uma alienação para não lidar com a dor. A pessoa se defende disso e sai da realidade e usa essas estratégias como um processo de desfrute alienado. Usam como se fosse um anestésico para não conectarem com a realidade. E fazem uma movimentação contrária àquilo que é o mínimo de racionalidade possível. Como faz um que bebe e vai depois dirigir, bêbado. Como faz uma pessoa que usa droga. Ela usa a droga, ela sabe que a droga faz mal, mas ela quer ter um momento de anestesia, ela quer ter um momento de sair da realidade, que ela não está aguentando a realidade, ela usa a droga. Pontualmente, depois já na dependência de substância, dependência química.
Então, eu vejo que a população, muitas vezes, porque a população que se reúne são de pessoas que a gente vê que não são necessariamente ignorantes do ponto de vista de instrução. Elas o fazem num processo de negação da dor que elas têm. Elas se entregam a uma atitude que é uma atitude na tentativa de anestesiar o sofrimento. É como se dissesse, eu vou acabar agora, porque eu decidi acabar com a pandemia, aí eu vou sair, vou me reunir. É absolutamente incompreensível. Então, Você está aqui na Rede Monova de Rádio, deu uma pequena falhazinha no som do Alberto Almeida, esse finalzinho. Vamos então prosseguir aqui, vamos trazer os amigos que estão nos acompanhando. Voltamos em instantes com o Alberto Almeida. Você está aí. Olha, primeiro uma situação para você que está nos acompanhando: lockdown, confinamento. Você é a favor? Opções sim ou não? Nós colocamos na página nossa aqui do Facebook para que você participe. Olha aí, lockdown, confinamento. Você é a favor? Sim ou não? Participe ao vivo, você que está nos acompanhando ao vivo hoje, nesta terça-feira, 16 de março, pode participar ao vivo, trazendo as suas opiniões, trazendo sim ou não. Vamos trazer então agora a participação dos amigos que estão no Facebook nos acompanhando. Primeiro, gratidão, obrigado aí à equipe de redes sociais que criou essa enquete aí rapidamente, para que a gente possa compartilhar com todos vocês. Vocês nos acompanham então no facebook.com/TV Mundo Maior ao vivo e participe. Também aproveito para agradecer a toda a equipe aqui que está trabalhando para a realização desse programa. Está lá Solange Ribeiro, Eliette Ribeiro, Marcos Maravilha Magrini e também toda a equipe da geração da TV Mundo Maior. Cumprimentando a Elaine Nascimento. Bom dia, amigos. Está em Belém do Pará. Neuza Martins de Oliveira. Bons diálogos sempre. A Patrícia, bom dia, está em Laranjal Paulista. Maria Becker, bom dia, em Colônia, na Alemanha. Durildes Terezinha Gadotti. Bom dia, amigos. Muita paz e luz. Está em Blumenau nos acompanhando. Maria Vieira de Jesus. Bom dia, amigos de luz. Sou aqui do Jardim Peri Alto. Amo meu bairro. A Patrícia, eu acho que a vacina está fazendo seu papel. Só nos idosos estão 75% sem a doença. E usar a vacina no decorrer dos meses, estaremos quase imunes. Lockdown é exagero. Temos bom senso em não aglomerar. Somos adultos. A opinião da Patrícia, lá em Laranjal Paulista. Guido Guilherme, bom dia, gratidão, está em Porto Alegre nos acompanhando. Paula Moraes, bom dia. Aparecida Nogueira de Oliveira, bom dia a todos. Que Deus nos fortaleça. Está em Salvador, na Bahia. Simone Silva, parabéns. Maravilhosos esclarecimentos, Deus abençoe. Marcos Guazelli, obrigado pelo tema, bem explanado, gratidão. Rita Sacramento, bom dia. Edson Tenório, bom dia. Jesus Cristo é nosso consolador. Juliana JB, muito bom dia com alegria e gratidão. Rosemary Mendes, maravilhosa reflexão sobre esse tema que tanto nos tem feito sofrer, gratidão. Alexandre Correia, eu sou a favor. Ana Lúcia Moretti, parabéns pelos esclarecimentos, bom dia. Está aqui a equipe do Jardim das Oliveiras também compartilhando. Bom dia, amigos jardineiros, bom dia a todos. Marcos Guazelli, fantástica. Elaine Nascimento, observe-se que a parte da população está incontrolável, não seguindo os protocolos. Parece que o povo não está aprendendo nada. E aí ela até pergunta aqui para o Roberto Almeida, será que teremos uma pandemia ainda mais feroz ou algo similar mais grave? Rosemary Sueli, evolução requer equilíbrio e gratidão. Rosemary Sueli, que também a Luciana o Zeda, que está em Uberaba, nos acompanhando, obrigado, gratidão. Também Fátima Campos, bom dia, gratidão. Marcos Guazelli, parabéns pela live. Acompanhe sempre, Marcos, toda terça-feira, 11 da manhã. Acompanhe a gente aqui, Alberto Almeida está aqui toda terça. Luciano Zeda está em Uberaba nos acompanhando.
bom dia, gratidão, em Boituva. Quem mais está aqui? Isabel Chaves Andrade, sim, sou a favor. É, muitas participações, Alberto Almeida, e aquilo que eu estava comentando com o amigo ouvinte, né, o pessoal das redes sociais criou até uma participação. O pessoal agora ao vivo que entrar pode até estar respondendo sim ou não, e ainda antes do final do programa a gente vai trazer o resultado aqui. Alberto Almeida, voltamos contigo. Então, quando nós temos uma dinâmica como essa, em que as pessoas se aglomeram, eu estava alinhavando esse raciocínio, e que elas o fazem, às vezes, por mecanismos de autoproteção, de defesa, de anestésico, né? Elas não conseguem aceitar a realidade e fazem esse movimento do aglomeramento, no movimento ilusório. Então, nós precisamos aprender um pouco sobre isso, a fim de podermos aumentar o nível de consciência de manter o distanciamento social pós-lockdown nas cidades que estão vivendo isso. E aquelas que estão vivendo o distanciamento social, obedeça às regras sociais, álcool em gel, as máscaras, lavar as mãos mais vezes, manter o distanciamento, enfim, tudo aquilo que está sendo proposto. Mas eu também gostaria de ressaltar de que a forma da divulgação, quando se faz uma divulgação midiática muito terrorística, ela acaba, às vezes, por empurrar a pessoa para a incredulidade, porque elas ficam, às vezes, a serviço de processos ideológicos. Informação é uma bênção que as mídias podem proporcionar, as mídias das redes sociais, as televisões, os rádios, e isso é uma bênção. Mas quando elas se colocam a serviço desta ou daquela ideologia, elas acabam descredibilizando as informações. E isso tem gerado um problema na sociedade, porque uma informação dada com viés ideológico posto corre o risco de não receber credibilidade. E, às vezes, ela é crível, num certo sentido, talvez no outro não, mas a pessoa coloca tudo no mesmo lugar e aí ela não observa, ela não aceita, ela rejeita e vai para as aglomerações. Um outro problema que surge também é de que surge um quadro psiquiátrico decorrente disso, que leva à ansiedade, ao processo depressivo, aos transtornos obsessivo-compulsivos, que também vem a reboque desse quadro, que é o quadro das mortes, da pandemia, das contaminações. Então, nós acabamos que ficamos envolvidos em outros problemas que nos vulnerabilizam às resistências orgânicas e nos colocam mais acessíveis aos vírus, com menor resistência para o enfrentamento da patologia. Então, vejam quantas interfaces nós estamos agora levantando, pegando aquela espiritual, pegando a social, pegando a psicológica, a psiquiátrica, pegando a médica. Isso tudo está num contexto sistêmico e nós damos conta de poder fazer uma abordagem mais adequada se saímos de processos radicais e se conseguimos responder às autoridades médicas que estão alinhadas nos estudos, junto com os pesquisadores, para podermos nos colocar adequadamente, bem como com aqueles que estão vocacionados para o bem-estar social, socioeconômico, que também objetivam o mesmo lugar, ou a mesma meta, que é a vida, o respeito à vida. Então, penso que cada um com bom senso consegue fazer uma análise e consegue ver essas instâncias do confinamento, uma instância, a do distanciamento social, outra instância, isso correndo junto com a dinâmica do trabalho, da atividade profissional, que deve viger junto com a pandemia, na medida de possibilidade, em cada lugar, em cada cidade, em cada rincão, que nesse bom senso que nos deve levar a uma postura de maior equilíbrio e sem radicalizações e sem milagres, que às vezes a gente fica esperando milagres. E Alberto Almeida, já tem aqui o resultado, o pessoal da equipe das redes sociais já deixou aqui o resultado. 78% sim, 22% não. 78% sim, 22% não.
A Cacilda, de São Paulo, qual a página que o Alberto Almeida falou do Livro dos Espíritos? É 685, né? A pergunta, Alberto A Almeida. pergunta, 685. Isso, pergunta 685. Fala. E o livro de André Luiz é Evolução em Dois Mundos. Na segunda parte, tem 2 textos chamados Invasão Microbiana e Predisposição Mórbida, onde a gente vai entender a dimensão espiritual que está por trás de todos os processos infecciosos, não só da pandemia, todos os processos infecciosos. Onde André Luiz chama atenção para esse sistema de defesa ou de vulnerabilidade que a gente traz energeticamente e traz junto a conduta nossa de não respeito à higiene, de não respeito à prudência. Ele chama atenção disso. Então, está muito bem posto a fala de André Luiz, que é sempre um espírito muito lúcido, foi médico na Terra, e ele nos traz muito esclarecimento. Eu queria remeter os internautas para consultarem Kardec e André Luiz, que fazem uma boa mistura, um bom mix. A Lúcio Veríssimo, sou a favor desde que seja realizada de forma correta, como acontece na Europa. Assistência aos desempregados, menos favorecidos, vacinação urgente. Marcelino Campos, sou a favor desde que tenha lockdown para contas e apoio aos autônomos e desempregados, né? Sim, a favor desde que tenha... sou a favor desde que seja realizado de forma correta, já que não tem vacinação em massa, essa é a melhor proteção. Você vê, né, Alberto Almeida, é importante demais essa reflexão, como é importante demais trazer informação. Até porque há muitos gestores públicos que estão envolvidos com o crime, né? Alguns já foram depostos, outros estão respondendo processos à Polícia Federal, então tem muita falcatrua, infelizmente, em cima de uma tragédia. Aqueles homens que estão mancomunados com a ambição, com o desejo pessoal, inconfessáveis, estão sendo alcançados concomitantemente ao desenvolvimento da pandemia. Então, ensejando, portanto, dizer que às vezes a gente chegou no lockdown por ineficiência de administradores públicos em alguns lugares. E aí os nossos internautas têm razão quando fazem essa menção, porque é também, às vezes, consequência da má gestão humana. E não é possível, portanto, pagar a população inteira por uma situação que é dramática, que não tem outro jeito, por conta de um gestor público. Do ponto de vista espiritual, o livro editado por Divaldo Franco, do Rumo da Regeneração, narra também o comprometimento desses espíritos que ocupam esse lugar de gestores públicos e que malversam a administração pública e que deverão responder gravemente no mundo espiritual pelo número de vidas que estão sendo ceifadas em função de comportamentos inadequados, imprevidentes, ambiciosos, egoístas. Então, os internautas, por certo, que respondem não, eles têm as razões, que também são lúcidas, porque eles estão questionando por que não chegamos ao lockdown. E esses raciocínios, eles estão bem postos. E nós queremos dizer que todos nós precisamos estar mais críticos, porém mais críticos, para que a nossa inserção seja uma inserção lúcida, pacífica, mas muito ativa. Nós precisamos estar ativos. E a Elaine Nascimento já pegando aqui, vou reler, e a Maura Jesus, estou estudando esse livro, realmente é muito bom mesmo. Mensagem final, Alberto Almeida. Meus amigos, mantenhamos confiança em Deus, fazendo a nossa parte. Buscai o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Se tivermos no bem, assinando o comportamento evangélico nos nossos atos, nós haveremos de experimentar aquilo que é correspondente às nossas necessidades. Inclusive a desencarnação, porque muitos de nós podemos estar programados para desencarnar nessa circunstância, mesmo mantendo um comportamento probo. E isso estará bem posto, porque a nossa casa, ela não é o corpo, nós estamos no corpo, somos inquilinos, e voltamos para o mundo espiritual para renascer de novo.
Mas, se estivermos no bem, seja desencarnando ou não, nós estamos em paz com a consciência e ficamos pensando em Jesus, que foi o espírito que não adoeceu, dada a sua integridade e a amorosidade que ele cultivava. Cultivemos o amor, portanto. Faço um convite a você, amigo ouvinte, telespectador, curta a nossa página no Facebook, compartilhe com mais amigos, leve para a tua página para que mais e mais pessoas possam ouvir todo esse programa lindo, maravilhoso e essas palavras de Alberto Almeida. Fica o convite a você, vamos levar essa mensagem do bem a mais e mais pessoas. Alberto Almeida, obrigado, gratidão, até semana que vem. Obrigado, querido, um abração, Damião, um abração aos internautas. Tchau, gente, um abraço, um grande abraço. Você acompanhou Diálogos no Jardim das Oliveiras, com Alberto Almeida.